Olá, ouvintes, telespectadores da nossa rede Alesp, mais um programa aqui do Alesp Conecta, hoje com o tema comunicação com máscaras, né? Principalmente as pessoas, né, que têm dificuldades aí auditivas, surdo, né, pessoas surdas com deficiência auditiva. E quem vai falar comigo sobre isso hoje é a Fernanda de Moraes. A Fernanda é fonoaudióloga, né, Fernanda? Tudo bem? Isso mesmo, tudo ótimo. Olá, telespectadores, ouvintes. Olá, Sérgio. É um grande prazer participar do programa e espero sanar as dúvidas dos nossos telespectadores. Não, a gente está aqui, eu te pergunto, e você é que sana as dúvidas, né? Eu só Então, sou vamos embora! o entrevistador. Vamos embora, vamos nessa, é tranquilo, vamos que vamos. Fernanda, primeiro logo, de cara, né, você na tua profissão como fonoaudióloga, como é que está essa situação, né, com essa pandemia toda que a gente está passando, né, no teu trabalho, você que mexe com voz, né, coloca aí as pessoas, né, para, vamos dizer assim, entre aspas, aprenderem a falar. Tá, eu estou falando isso como Sim, jornalista, porque eu tive claro, fonoaudiólogas, eu tive uma que você com lógico. certeza sabe quem é, chamava Glorinha Weissmiller, que era da Nossa, Globo na época, é um ícone exatamente, da era, fonoaudiologia. exato, era não, ela está viva ainda, Sim, né, sim, foi mas minha não atua mentora mais lá dentro da praticamente, TV, né? e ela era ótima, né? Eu não cheguei Sim, a ter sim. muito a aula com ela, porque eu ouvi uma coisa dela que eu fiquei impressionado. Ela falou, Sérgio, você tá fora, não precisa. Eu falei, não acredito. Mas eu Olha só cheguei, que insisti com honra! ela, foi, menina, foi. Isso foi, um Deus nos acuda na Globo na época, mas como? Como o Sérgio não precisa? Isso são reclamações de várias pessoas, né? Colegas meus São os de profissão. invejosos, né? Os invejosos que Mas ela falou isso precisavam para mim, muito mas eu fazer o quis, quê? né? Pois é, Fernando, mas eu quis assim mesmo, porque eu queria, né? Mas ela falou, você não precisa. Eu achei isso o máximo, né? E eu estava Com começando a minha carreira certeza. nessa época. Imagina você ouvir isso de uma, né, de um ícone da Fono, Sim, né? sim. Já É imaginou, querida? verdade. Para Nossa, mim, uma eu me honra. senti honrado, exatamente. Mas mesmo assim, eu Eu tive posso algumas, imaginar. participei de algumas, né, aulas com ela, tudo, que ela, sabe, é uma pessoa maravilhosa, entendeu? Sim, Aprendi mais sim. ainda do que eu já sabia, mesmo começando a minha carreira na televisão. Eu já fazia Aham. rádio, né? Eu comecei com 19, 18, 19 anos e foi meu primeiro emprego na Globo. Foi logo na Globo, então eu Olha tive a só. honra de ter essa pessoa como, né? A pessoa que também me ajudou, óbvio, né? Apesar dela Sim, dizer que eu não sim. precisava da fono, mas me ajudou muito. Porque isso se tira, você sabe disso, né? Sim, Muitos vícios. Por com exemplo, certeza. O Cid Moreira é mineiro. Então, se você conversando com ele, normalmente, ele fala igualzinho mineiro, ô Aham. Fernando, é impressionante. Então a Glorinha, entrava no ar, acabou, né? Você não Sim. sentia nem um vício Suavizava o dele, nada. sotaque. Exatamente. Ela Sim, conseguia sim. fazer isso, ela era demais, né? Como você também, Sim, tenho sim, certeza com disso. certeza. Ela foi uma grande referência para todos nós fonoaudiólogos, atuando também com teatro, com atores. E hoje a gente Exato. carrega muito das técnicas dela, Uhum. também atendendo a teleapresentadores, narradores de É. futebol, exatamente para trabalhar essas questões de sotaque, de respiração, de projeção de Uhum. voz. E aí, falando das máscaras, como você comentou, o Exato. quanto que isso tem sido difícil para algumas pessoas, principalmente para as pessoas que falam baixo, por exemplo, porque a máscara, principalmente a N95, que é mais espessa, é mais grossa, ela tampa mais a região da boca. E com isso, quem fala baixo tem muito mais dificuldade de projetar, de se expor, de projetar a voz, de falar forte, de falar alto. E vários estudos já foram desenvolvidos, não agora na Covid, mas com o SARS, por exemplo. E um dos estudos identificou, pós-SARS, foi feito em Hong Kong, identificou que existe até uma dificuldade de empatia com os médicos que usam as máscaras. Por quê? Porque a gente perde parte da nossa expressão facial. Se a gente considerar o nosso rosto, ele é o indicativo das emoções que nós estamos sentindo. Então, é um movimento, eu abro, eu fecho o olhar, eu posso sorrir, eu posso fazer uma cara de raiva. E tudo isso eu consigo demonstrar variando essas microexpressões faciais. E a partir do momento que eu utilizo a máscara, grande parte do meu rosto fica fechado, não consigo transparecer isso. Então, como identificar emoções? As pessoas até brincam assim, tiram foto com máscara assim, você acha que eu estou sorrindo ou você acha que eu estou sério? Porque não dá para identificar.
Só que existem algumas formas da gente compensar essa falta de expressão, já que a gente não transmite isso, usando outros recursos. Então, o primeiro recurso que a gente pode utilizar é o olhar. O olhar, segundo Shakespeare, é o espelho da alma. Então, como a gente transmite emoções, transmite informações que não são ditas por meio do olhar. E com isso a gente até lembra dos nossos pais, que às vezes só de olhar a gente já sabia se aquilo estava certo, se aquilo estava errado, não precisava falar nada. E hoje é interessante eu movimentar o meu olhar durante a fala quando eu uso a máscara, exatamente para transparecer essas emoções que nem sempre são vistas. Um outro ponto importante de nós compensarmos essa falta de expressão é articulando mais os sons. Mesmo sem as pessoas ouvirem, verem, terem o apoio visual, eu articulando mais, a minha voz fica mais forte, mais projetada, eu consigo pronunciar os sons de uma maneira mais clara e mais precisa. E nesse estudo que foi feito do pós-SARS, da falta de empatia, existia até uma dificuldade de ouvir o próprio médico, já que eu não identificava esse tipo de microexpressão ou som abafado da voz. Por isso é fundamental, até para quem tem essa dificuldade, que faça alguns exercícios para falar com mais força, com mais volume. Outro recurso que a gente pode utilizar, Sérgio, para compensar o uso da máscara facial é a expressão do corpo. Gesticular durante a fala, movimentar as mãos, movimentar o corpo, que esses são indicativos de que eu estou reforçando uma informação, uma ideia que é importante. Então, esses são os principais pontos que a gente pode considerar agora com o uso obrigatório das máscaras faciais. Certo, mas aí a gente chega num porém em relação às máscaras, né? Conversar sobre pessoas que têm uma deficiência, né? Ou a pessoa surda, sim, ou a deficiência, o deficiente auditivo, porque há uma diferença aí, né? Eu queria até que você falasse disso, né? Qual é essa diferença, né? A pessoa que é surda e a pessoa que tem uma deficiência auditiva, Fernanda. A deficiência auditiva, ela tem vários níveis. Eu posso ter uma deficiência profunda, uma deficiência leve, então depende. A gente geralmente considera como surdez quando ela é profunda. A pessoa não ouve nada, é zero, aí a pessoa é considerada como surda. Mas dá para considerar como deficiente auditivo tanto um quanto o outro. Muitos deficientes auditivos fazem a leitura labial. Então, por exemplo, eu conheço vários deficientes auditivos, clientes, amigos, que usam o aparelho, mas precisam ver a boca, ver a movimentação, a articulação dos sons para entender qual é a mensagem. E agora com a máscara, o negócio fica meio diferente, né? Fica um pouco difícil. Por isso que até algumas pessoas já criaram aquelas máscaras que tem uma parte de acrílico ou que é transparente nessa região para que tenha o apoio, mas nem todo mundo tem acesso e nem todo mundo sabe que a pessoa é deficiente auditiva. Então, o que fazer? A gente pode usar alguns recursos, sabendo que alguém, por exemplo, uma pessoa que trabalha num balcão de uma farmácia e recebe um deficiente auditivo que prestou apoio labial. Não tem como eu tirar a máscara para conversar com ele. Então, o que fazer? Faça perguntas fechadas, em que a resposta seja sim ou não, porque vai ficar muito mais fácil de você entender a outra pessoa. Outra forma importante é usar escrita. Tenha sempre um bloquinho de papel ou mesmo o bloco de notas do seu celular aberto para que você possa utilizar a escrita para se comunicar com essas pessoas. Então hoje a gente tem que ser criativo para usar esses recursos que são extras e assim conseguir manter uma boa comunicação com as pessoas. Mas aí eu bato no seguinte, numa outra tecla em relação... Outra não, eu tô falando da mesma coisa. Você falou, pega, né, faz a comunicação pela escrita. Mas eu vi uma reportagem, né, uma matéria falando exatamente disso. O problema da escrita, por exemplo, numa farmácia, num supermercado, é que as pessoas não têm paciência. Eu vi essa reclamação. Você entendeu? Isso é muito triste. Isso é muito triste, porque se a única forma de comunicação do deficiente auditivo é tendo apoio labial, por exemplo, não tem como eu me comunicar de outra forma, se não for por meio da escrita e se não for por meio de perguntas. Você precisa de um remédio para dor de cabeça? Sim ou não?
E assim eu vou filtrando quais são as necessidades do meu cliente nessa hora. Então a falta de paciência, acredito que é até meio geral, por conta dessa pandemia, as pessoas estão cansadas, quem trabalha está trabalhando demais fora, ou quem está em casa está de saco cheio de ficar em casa, mas é você ter paciência para lidar e conseguir atender a todos de uma maneira que seja efetiva. Quer dizer, um bom senso, né? Tem que ter pelo menos um bom senso ali, Exatamente. de saber que a pessoa é deficiente, né? Sim, Auditiva ou surda, né? Como você disse, praticamente a mesma coisa, né? Mas tem sim. uma diferença. Por exemplo, a gente tem um deputado na Assembleia Legislativa, que é o deputado Rafael Silva, né? Mas o dele é visão, né? Ele perdeu a visão. Eu só quero fazer, eu estou falando isso para fazer uma comparação, né? Claro. Aos 20 anos de idade. É a mesma coisa de uma pessoa que ficou surda, né? Depois, quer dizer, Sim, quando era criança, por exemplo, ela ouvia e depois teve algum problema em que ela ficou surda, né? É como a sim, pessoa que sim. enxerga, né? De repente ela enxergava, né? E do nada teve algum problema, sei lá, glaucoma, não sei, Uhum. algum problema na visão e perdeu a visão. É mais ou menos a Sim. mesma coisa, né? Como é que fica, né, nessa São situação? as intercorrências da Ah, vida, né? A gente não escolhe passar por isso, a gente não escolhe precisar do sim, óculos para sim, ler, a gente sim. simplesmente precisa. E a mesma coisa da deficiência auditiva. Então é o bom senso, se você lida com o cliente, lida com o público, a partir desse momento que você escolheu ou precisa estar nessa posição, eu preciso ter esse bom senso e o respeito pelo outro. E o respeito é você ter paciência de entender, de conseguir se comunicar de uma maneira efetiva. Mas será que é mais fácil? É isso que eu queria chegar. A minha pergunta seria essa, né? Para a pessoa que nasceu surda, daquela que ficou surda, tem alguma uma facilidade ou é mais complicado? Eu queria Sim, que você falasse isso. sim. Qual Tem é a muita diferença, né? diferença, Sérgio. Tem muita diferença, porque a partir do momento que a pessoa perde, por exemplo, a audição na adolescência, em que ela já adquiriu toda a linguagem, já adquiriu todos os sons, já sabia como variar a voz, que tipo de pausas fazer, como pronunciar cada tipo de som da nossa língua, fica mais fácil. É claro que é mais traumático, porque a partir daquele momento que eu já tinha e eu perco aquilo, é bem complicado, emocionalmente falando. Porém, é muito mais fácil de você conseguir se comunicar e ter essa flexibilidade de escrever, até de ter paciência com o outro. Agora, aquela criança que, por exemplo, a mãe teve uma rubéola na gestação e ela nasceu deficiente auditivo, e aí tem várias diferenças, né? Tem algumas que optam por tentar fazer uma cirurgia, que é uma cirurgia, é claro que depende de cada caso, que é uma cirurgia que é possível reverter e você ter um pouco mais de audição. E tem alguns Uhum. casos que isso não é possível. Então a pessoa usa o aparelho, mas é super estimulada. Eu conheço um caso assim de ela tem a minha idade, uma amiga hoje em dia, e que a mãe dela teve a rubéola, ela nasceu deficiente auditiva, mas foi mega estimulada, fazendo fono muitas vezes na semana, ecoterapia, uma série de outros profissionais. E hoje ela usa o aparelho, ela tem uma perda muito severa nas duas audições, ela usa o aparelho para ouvir um pouquinho e ela faz uma leitura labial perfeita. Você conversa com ela em qualquer situação e ela fala. Só que ela foi tão bem estimulada, fez tanto fonoaudiologia na vida dela, que ela parece que ela tem um sotaque. Então você não consegue identificar se ela é estrangeira ou se ela é deficiente auditiva, porque ela fala muito bem. E é muito interessante, porque ela está vivendo exatamente todas essas dificuldades que as pessoas têm. E já vivia antes, porque, por exemplo, você imagina um Uhum. deficiente auditivo que faz a leitura labial e vai ao dentista. O dentista sempre usa máscara. Você deita lá na cadeira dela, do dentista, ela vai colocar a máscara, só Pois é. que ela tinha que conversar antes com a dentista e dizer assim: olha, não fala comigo quando você estiver me atendendo com a máscara, porque eu não vou conseguir te entender. Então ela tinha que já combinar isso com a dentista antes de ser atendida. Aí quando a dentista Então, queria mas é fazer o uma mesmo caso pergunta, agora nessa situação que a gente está passando da pandemia, a por mesma exemplo, Fernanda. coisa. Como é que Sim. Só faz, que né? agora a Porque gente as não pode pessoas tirar estão. máscara. Não, são obrigadas, né? Agora é obrigado você, em qualquer lugar, estar com Sim, a máscara. Como é que o deficiente vai exatamente. fazer leitura labial?
Não tem como. Essa mesma pessoa comentou isso comigo, que ela precisou ir até a farmácia e no balcão ela não conseguia se comunicar. E aí até que ela disse, olha, eu sou deficiente auditiva, falando para a pessoa que não ouvia gestos, sinais, e a partir daquele momento a farmacêutica, a balconista pegou um bloquinho de papel e elas passaram a se comunicar pela escrita. Mas até isso acontecer, até ser entendida, né, leva um bom tempo. Você quase falou na pessoa surda, você quase saiu da sua boca que eu ouvi. Oralizada, né? quê? Explica para o telespectador. Ela é oralizada. Sim, porque existe o surdo que usa Libras, a língua de sinais, esse não é oralizado. Eu vou entrar nisso com você. E existe o surdo, o deficiente auditivo, que é oralizado, que é aquele que consegue se comunicar verbalmente. Ah, tá. Essa é a diferença. E mesmo para Libras, e sabe uma coisa interessante, Sérgio, que mesmo para quem usa Libras, língua de sinais, eu não sei fazer língua de sinais, não sei fazer Libras. A pessoa tem expressões faciais. Dá para reparar, quando a gente vê na TV, mesmo que não tenha pessoas próximas, e tem lá a tradução com Libras, você vê que horas abre o olho, e horas fecha, e horas faz uma careta. Parece que tá dramatizando. Sim. Isso faz parte da expressão em Libras. E isso também fica prejudicado agora com o uso de máscara. Pois é. Tanto que telejornal, para assistir um telejornal, se a televisão não tiver o closed caption, que é aparecer a legenda do que os repórteres, os apresentadores estão falando, fica muito complicado para o deficiente auditivo até assistir televisão. Exatamente. É outro ponto que eu queria falar contigo, essa questão da Libra, né? Que, aliás, eu tenho informações de que são poucos e poucas as pessoas ainda no Brasil, né, que conhecem essa linguagem, né, os próprios deficientes, sim, entendeu? A porcentagem ainda é baixa, né, o que não deveria ser. Então precisa se investir mais nisso, né, na linguagem de Libras, com mais cursos, enfim. Mas sim, você falou dessa situação que a pessoa que faz esse tipo de leitura, né, é primordial, né, isso é essencial, né, os movimentos. Sim, porque a leitura, linguagem corporal. A linguagem de Libras, ela necessita, né, da pessoa se comunicar através de gestos. Né? Exatamente. E também, como você disse, isso acaba prejudicando. Né? Porque muito. Pessoa, como é que ela vai olhar? Você com a máscara, você mesma disse, você vê na televisão os quadrinhos lá com as pessoas que fazem a leitura, né, de Libra, ela dança, movimenta muito sim, a mão, os gestos, né, faciais, né? Tudo isso é importante sim, numa leitura de Libra. Então como é que fica a situação sim, também dessas pessoas que estão acostumadas, né? Ainda que poucas aqui no Brasil, com a leitura labial, com a leitura de Libras? Sim, a melhor forma é substituir pela escrita, porque não tem outra, a não ser que todo mundo usasse a máscara transparente aqui na região da boca, que isso facilitaria, mas imagina, como a gente faz para todo mundo no Brasil usar esse tipo de máscara? A princípio não é tão fácil, porque isso facilitaria demais a vida de quem é oralizado e de quem não é oralizado, da gente que não tem nenhum problema de deficiência auditiva também, para entender mais as emoções dos outros, para ser o melhor ouvido, entendido, certamente. Talvez um dia a gente chegue nessa fase, mas acredito que vai demorar bastante. Porque eu vi numa outra reportagem também uma pessoa, né, a mãe de um deficiente, já confeccionando esse tipo de máscara que você falou. Uma máscara normal. Eu vi. Diz ela que não é complicado, mas eu achei meio complicado. Que é a transparente, né? Você põe aqui, sim, o pano está aqui, mas aqui na frente ela tem uma proteção transparente, isso, né? Ficou ótimo. Exatamente. Não sei se isso pode ser desenvolvido em grande escala, né? Eu não sei como é que isso funcionaria, né? Mas, como você disse, facilitaria muito. Demais, demais. É claro que, assim, com certeza, a comunicação dentro dessa família, dentro desse lar, acontece de uma maneira tranquila. Só que fora de casa, como fazer se as pessoas não usam essa máscara? Então tem que usar outros artifícios. Porque a pessoa precisa sair, precisa, como você disse, a farmácia, o supermercado, que são necessidades, né? São essenciais aí no caso.
você tem que Sim, comer, né? sim. Você tem que, né, se medicar, então você precisa ir. Exatamente. Agora tem, o que a gente falou lá atrás, né? Tem pessoas que parece que não entendem muito isso e acabam não ajudando a pessoa com deficiência, no caso aí, Sim. o exemplo que eu te falei, que você mesmo falou também da farmácia, eu te dei outro exemplo de farmácia aqui, que o atendente não teve paciência, não tinha paciência, né, para escrever, para tudo, para poder, mesmo a pessoa falando que ela Sim. era surda, né? Mas sabe Então, o que é interessante, Sérgio? É a gente também ver o outro lado da moeda, porque quem é deficiente auditivo também precisa entender o outro lado, exercitar a sim, empatia, sim. se colocar no lugar do outro, porque tem gente que fala assim, eu não vou conseguir me comunicar, então eu não vou sair de casa mesmo, não vai, vou me isolar, e essa é a pior coisa. Quando a gente vai, por exemplo, num país que a gente não domina o idioma, a gente dá um jeito. Se você quer, você dá um jeito. Você faz mímica, você interpreta, dramatiza aquilo que você quer e você tem a informação que precisa. Então é também ter o bom senso e a vontade própria de conseguir se comunicar, de querer se comunicar. Isso é importante dos dois lados, não só de um atendente que está no balcão, mas também de quem tem a deficiência e quer ser entendido. Agora, eu queria tocar mais nesse assunto também, a gente falando de acessibilidade, né? Isso também é meio complicado. A falta dela dificulta aí, na sua opinião, Fernanda, o acesso às informações, principalmente sobre essa doença que a gente está passando, esse coronavírus, né? Sim, com certeza, com certeza. A falta de informação, principalmente para a população que não tem acesso à internet, que não tem televisão que funciona em casa, ou que tem televisão, o quanto isso é complicado no mundo de hoje. E aí a gente vê que em alguns bairros, algumas comunidades que são carentes, as pessoas todas na rua, aglomeradas, e será que é só falta de informação, ou será que é só, acho que isso não vai acontecer comigo? E é interessante ter outros canais, por isso que os programas de rádio também são interessantes, que falem bastante sobre isso, as campanhas de passar o carro na rua com o alto-falante ligado, trazendo esse tipo de informação para as pessoas é essencial, mas é claro que com certeza tem muita gente que não tem ideia, não tem água, né? Não tem sabão, não tem água, como que eu vou lavar as minhas mãos e higienizar se eu não tenho nem água na minha casa? Fica muito É complicado. verdade. E falando nisso, continuando falando aqui das máscaras, né? A gente queria que você falasse sobre os profissionais, né? Que são nós, jornalistas, quem está, inclusive, principalmente na rua, né? À frente de uma câmera na rua, e até, eu estou vendo, até dentro do estúdio mesmo, as pessoas estão, né, usando a máscara. Na sua opinião, qual é a maior dificuldade da máscara em relação a esses profissionais que usam a fala, né, como nós? A principal dificuldade de ser entendido é por conta dessa perda da expressão facial, por conta do volume de voz que sai baixo. Para quem fica muito na rua, eu sei que existe uma dificuldade de você tomar água, porque não dá para ir ao banheiro toda hora. Mas, para quem usa máscara, é fundamental se hidratar mais ainda, porque resseca toda a região da boca, esquenta, aquece essa região. Por isso é fundamental que eu me hidrate com mais frequência. Não preciso virar uma garrafinha de água, um squeeze de água, mas pequenos goles ao longo do dia faz total diferença na forma como você vai falar e até no bem-estar, porque eu tenho que me sentir confortável para conseguir exercer a minha profissão de uma maneira que seja interessante também, que transmita credibilidade, confiança, segurança para quem eu for falar. Nos microfones, como você mesmo comentou, a importância de higienizar aquela espuminha, ou, se for possível, cada repórter, cada apresentador ter a sua espuminha do microfone pessoal, para que você higienize, lave antes do uso, após o uso, para justamente não ter nenhum tipo de contaminação. Agora, eu não uso, porque como eu estou em casa, eu não tenho feito matérias na rua, então não usei ainda a máscara, né? Até porque estou confinado aqui na quarentena, né? Para fazer, né, o meu trabalho fora, usando uma máscara na rua, fazendo uma matéria ou outra coisa qualquer na televisão. Mas eu percebo a respiração, viu, Fernanda? Eu percebo nos profissionais que têm que usar a máscara, né? Você vê a máscara, o pano entrando aqui, menina. Às vezes tem muita. Existe essa diferença. Tem pessoas que têm mais propensão
né, na dificuldade de respiração, porque você, como fonoaudióloga, você sabe que a gente trabalha muito, Sim. né, a respiração, o diafragma, né? Qual é a Sim, o ar é o diferença? combustível da voz. O ar Exatamente, é o né? combustível da voz. E quando eu falo, a recarga aérea entre uma frase e outra, ela é pela boca. Então não tem como eu fazer. Eu falo com você, paro e respiro pelo nariz e paro e continuo respirando. Não tem como. Eu sempre a recarga aérea é feita pela boca. Então a gente sempre vai ver aquele movimento da máscara que entra e sai, entra e sai. Isso é natural. O que não pode acontecer é a pessoa sentir um desconforto para falar. Se isso acontece, é importante que ela faça exercícios de respiração. A gente tem uma capacidade respiratória, mas não adianta eu ter uma capacidade respiratória de um mergulhador, por exemplo, conseguir fazer uma apneia longa, prender a respiração por 2 minutos e ficar bem. Não adianta se eu não conseguir coordenar o meu ar com a articulação dos sons, com a minha fala. Então eu preciso falar e fazer recargas aéreas rápidas entre uma ideia e outra. Eu não posso falar uma frase muito longa que o ar vai acabando e aí eu tenho que fazer aquela recarga, porque na hora que eu faço isso, a máscara vem com tudo também na minha boca e fica visualmente, fica meio estranho numa câmera ou mesmo numa conversa do dia a dia. Por isso, eu falo frases curtas, falo uma frase, inspiro, falo outra frase, faço a recarga aérea e continuo falando. Isso é fundamental, que eu faça boas pausas na minha fala, na minha comunicação, para não ter esse impacto negativo para o outro e também não ser desconfortável na hora de falar. Você acha também que a máscara, ela também atrapalha, ela faz com que a pessoa canse mais rápido? Sim, sim. É muito desconfortável. Eu também não usei a máscara por um longo tempo. Usei pouco. As poucas vezes que eu utilizei, Sérgio, eu também tive essa impressão. Porque esquenta essa região. Parece que você É. tem menos ar para falar. É muito desconfortável. Por isso é Por exemplo, fazer um fundamental. exercício em casa com a máscara, então, por exemplo. Deve ser É um horrível, né? desafio, é um desafio. Imagino que às vezes eu vejo vídeos de pessoas correndo na rua com a máscara. É muito desafiador, porque até na atividade física, a respiração, você inspira pelo nariz, solta pela boca, cada um tem a sua técnica de respiração, mas com a máscara fica muito fechado. Então você tem uma impressão de que tá com o ar muito quente, que a região fica mais aquecida, úmida, então não é tão agradável. Por isso a gente tem que se adaptar aos poucos mesmo. Não, eu imagino como é que não deve ser, porque como eu não saio, então eu não tenho. Mas eu já testei em casa aqui, por exemplo, você cansa realmente, né? Você fica ofegante, né? A máscara ela atrapalha, ela faz Sim, com que você não respire normalmente, né? Então é meio exatamente. complicado. Agora, voltando à questão das pessoas surdas, né? Você não acha Uhum. que aquelas máscaras chamadas face shields, né, que é de acrílico, né, que parece o soldador, parece que é aquele Sim. soldador que usa, não parece? Ela é uma opção, então, pode ser uma opção para os surdos? Pode ser uma opção, mas o que eu vejo, e isso é uma informação que a gente pode até confirmar com outros profissionais, é que é importante que você use aquela máscara acrílica, mas use a outra Mas máscara use embaixo também. 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 Por isso, Entendi. assim, não vai ajudar tanto nesse sentido. Nos ajuda na proteção contra o vírus, nos ambientes que a gente circula. Mas pensando na comunicação, no apoio visual, da expressão do rosto, não. É. Fernandinha, a gente está chegando aqui ao final do nosso programa, né? O programa de foi ótimo Ah, conversar com você. É pouco tempo, você viu? A gente embala, né? Vai embalando no assunto, no pouco papo tempo, mas e vai produtivo, né, embora. Sérgio? Graças a Deus, produtivo. Pouco tempo produtivo, né? Eu agradeço muito a tua participação aqui no nosso Alesp Conecta, tá bom, de hoje, Ah, falando eu que sobre essa agradeço. comunicação, né, com as máscaras e mais ainda na dificuldade das pessoas que são surdas, né, ou têm uma deficiência auditiva, né, esses Sim, problemas que elas enfrentam devido ao uso da máscara que tu usar, né, numa situação dessa que a gente isso está de mesmo. pandemia, não tem outro jeito, né? Nós Não somos tem outro obrigados jeito. a usar para se proteger. Tá bom? É verdade. Eu Obrigado, viu, agradeço querida? imensamente o convite, fico à disposição. Caso os telespectadores tenham alguma outra dúvida, algum outro questionamento, podem enviar para o Sérgio, que o Sérgio me reencaminha e eu respondo com o Não, maior bom, prazer. sim, sim, caminho mesmo. Obrigado pela tua participação e até uma próxima vez. Eu que agradeço. Até logo. Até mais, pessoal. Muito obrigada.
Pois é, gente, esse foi mais um Alesp Conecta, falando hoje sobre comunicação com as máscaras, né? Falei aí com a Fernanda de Moraes, que é fonoaudióloga. Espero vocês no próximo programa. Até lá.